Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importantíssimo filósofo considerado pré-socrático. Refiro-me a Parmênides de Eleia. Não há, como vocês sabem, uma certeza sobre a data de nascimento ou morte de todos esses pensadores mais antigos. Segundo os comentadores, o Parmênides teria nascido ou no ano de 540, ou 539, ou mesmo 530, vindo a falecer por volta de 460. Também, se nós formos pensar em Diógenes de Laércio, o Parmênides seria discípulo de Xenófanes. Xenófanes de Colophon, temos um vídeo dele também aqui no nosso canal. Agora, se formos pensar em Teofrasto, tá? O Parmênides seria discípulo de Anaxímenes. Também temos um vídeo sobre Anaxímenes aqui no nosso canal. Então não há uma certeza de quem seria o mestre de Parmênides. O que nós conhecemos, o que nos chegou até a presente data, é um poema que o Parmênides escreveu, no qual ele se encontra com a deusa da verdade, da justiça, e essa lhe fala sobre o que é a verdade e sobre o que é a mentira, a falsidade, a opinião, a doxa. Esse poema está dividido em 3 partes. Na primeira parte nós temos o preâmbulo, no qual o Parmênides é levado num carro puxado a belíssimos cavalos até esta deusa, a deusa da justiça e da verdade, e na qual a deusa lhe diz que irá lhe explicar o que é de fato a verdade e o que não é a verdade, o que é somente a mera opinião dos mortais. Na segunda parte, então, nós passamos a ter uma argumentação filosófica, na qual a deusa explica para o Parmênides o que é realmente a verdade. E na terceira parte, a deusa há de explicar sobre a doxa, a opinião, que seria o caminho para o não ser. Mas a deusa procura lhe dar o que seria a melhor das melhores opiniões possíveis. O que nos chegou realmente em maior quantidade foi o preâmbulo e a segunda parte, que é a argumentação filosófica. A parte referente à doxa não chegou completa até os nossos dias. Do poema se extrai que só existem 2 caminhos. Vocês vão encontrar pessoas falando em 3 caminhos, uma mescla entre os 2 primeiros, mas isso não existe. O que existe são 2 caminhos. O caminho da verdade e o caminho da opinião. Só o caminho no qual o ser é e o caminho no qual o ser não é. Quando eu falo o ser é, tá? Estou afirmando a verdade sobre o ser. O que o ser realmente é. Tá? E quando eu digo ser não é, tá? Eu estou entrando no caminho da opinião, da ilusão, do falso, das aparências. Aquele caminho que me engana. Também quando eu afirmo o ser é e o não ser não é, tá? Eu posso acrescentar que esse não ser, ele sequer pode ser pensado. Tá? Não é possível pensar o não ser. Porque o ser de Parmênides não é um ser lógico. Se fosse um ser lógico, eu poderia pensar enquanto um conjunto vazio. Veja, o que eu tenho no conjunto vazio é o não ser lógico. Tá? Eu tenho um conjunto onde nada está dentro dele. O zero também seria uma definição boa para a ausência de tudo. Eu tenho o zero, eu tenho um conjunto vazio. Então, essa seria pensar o ser de uma forma lógica. Mas o Parmênides pensa o ser de modo ontológico. Ou seja, ele pensa o ser em sua concretude. Deste modo, quando eu vou pensar o ser, tá? Ou quando eu vou tentar pensar o não ser, em ambas as formas eu estou pensando algo. Logo eu estou pensando o ser. Não tem como eu pensar o não ser, pois ao pensá-lo, eu estou pensando algo. E se eu estou pensando alguma coisa, essa alguma coisa que eu estou pensando, ela é ser. Tá? Então o Parmênides é
considerado também o criador da ontologia, que é um campo importantíssimo de estudo dentro da filosofia, que é o estudo do ser. Este ser, para Parmênides, ele é uno, só existe um. Veja, se houvesse dois, entre um e outro, teria de haver uma separação. Para haver uma separação, teria de haver um não ser, alguma coisa que não é ser. Mas o não ser não existe. Então não pode haver uma separação. Se não há uma separação, não há dois, ou vários, há um só. Ele é ingerado. Veja bem, se ele fosse gerado, se ele fosse criado, haveria um momento em que não havia o ser, porque ele não existiu ainda. Então eu estou afirmando mais uma vez a existência do não ser. Então, como não é possível afirmar a existência do não ser, então esse ser nunca foi gerado, ele sempre existiu, ele é eterno. Ele também é imperecível. Por quê? Se um dia ele deixar de existir, eu vou ter o quê? O não ser, o que não é possível. Além de eterno, porque veja, ele sempre existiu e sempre existirá. Se em algum momento ele não existisse, lá no passado ou lá no futuro, nesse momento eu teria um não ser. Beleza, gente? O não ser não é possível. Ele é imóvel. Por que ele é imóvel? Ora, para eu me mover, eu preciso sair deste ponto para aquele outro ponto. Ora, se eu vou sair deste ponto para aquele outro ponto, tem de haver um espaço, tá, que não seja preenchido pelo ser, para eu poder me mover nele. Ora, eu estou mais uma vez afirmando o quê? O não ser. Então, ele não pode se mover, tá? Porque para se mover, teria de haver uma região em que ele não estivesse lá. Então, ele é imóvel. E ele é indivisível. Mais uma vez, eu tenho o ser. Se eu o divido, para ter dois ou mais, vai ter de ter alguma coisa entre as partes. E essa alguma coisa entre as partes é o não ser. E o não ser não existe. Então ele é indivisível. Ele é homogêneo. Ele é igual em todas as suas partes. Ele é homogêneo. E ele é esférico, porque os gregos entendiam que a esfericidade era a forma mais perfeita de todas. Então, ele não seria de um formato de um quadrado, nem de um triângulo, ou de um retângulo, e sim esférico. E ele é finito, mais uma vez vinculado à perfeição. Os gregos entendiam que o infinito não seria perfeito, e que o infinito seria incompleto. Para você ter algo completo e perfeito, você teria que ter algo finito. Veja, esse conceito é muito diferente do que você vai encontrar mais tarde nos pensadores medievais. Os pensadores medievais, ao falarem do ser que eles entendem que é Deus, o Deus cristão, eles vão utilizar até muitas das características do Parmênides, quando o Parmênides descreve ser. Mas eles vão entender que esse Deus cristão é infinito, porque para os pensadores medievais, o infinito estaria associado à perfeição, diferente dos gregos. Para o Parmênides, o infinito é um sinônimo de imperfeito, de incompleto. Tá? Por isso que ele fala que este ser é finito, tá? Ele é completo, tá? Ele é perfeito. E ele é ilimitado. Veja, para ele ser limitado por alguma coisa, mais uma vez estou falando na existência do não ser, porque quem é que vai limitá-lo? Tá? Só existe um ser, já falamos sobre isso. Tá? Só existe um. Tá? Então ele não pode ter limites. Tá? É ilimitado. E é necessário que exista o ser. E ele não sofre nenhum tipo de modificação. Ele é imutável. Mais uma vez, eu para sofrer algum tipo de modificação, eu tenho de me transformar em alguma coisa que eu não sou ainda. Eu estou, de certa forma, falando mais uma vez de que em um não ser, em algo que eu não sou. Então ele não vai sofrer modificação, ele é imutável.
Ele é incorruptível, mas não no sentido dos nossos políticos com a corrupção na política, não é isso. Ele é incorruptível no sentido de que ele não sofre mudança de tipo algum. Ele não sofre qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de deterioração. Veja, você pega uma barra de ferro, deixa ela molhada, deixa ela nas condições de tempo, e daqui a algum tempo, o que você vai ter nessa barra de ferro? O ferrugem. Por que o ferrugem? Porque o ferro começa a sofrer deterioração, alteração, mudança. O ser não sofre esta mudança. Então, nesse sentido, ele é incorruptível. E ele, é claro, está indestrutível. Se você destruir o ser, você vai ter o quê? O não ser. O não ser não existe. Então, o ser é indestrutível. O ser, veja, tudo é o ser, tá? E, consequentemente, tudo mais, tudo que não for o ser, não passa de ilusão, tá? Então, o não ser, o caminho do não ser, é o caminho da doxa, da opinião, da ilusão, que nós, mortais, temos, né? Nós acreditamos na multiplicidade, mas essa multiplicidade não existe. Nós acreditamos no movimento, mas não existe o movimento. Nós acreditamos que as coisas são divididas, que as coisas nascem e morrem, mas isso tudo é ilusão, não é real. Então o ser é, e tudo o mais é mera ilusão, tá? O não ser, ele não passa de opinião, de doxa, mais nada, tá? O ser, por sua vez, em Parmênides, ele é igual ao pensar. Mas veja, isso é um erro que vocês vão encontrar na rede também. Quando se iguala o ser ao pensar, não é como alguns pensadores idealistas mais tarde irão fazer, dizendo que ser e pensar são exatamente a mesma coisa. Não, tá? Não é no sentido de uma identidade total que nós vamos falar que o ser é igual ao pensar, não é isto. O ser é igual ao pensar, em Parmênides, no sentido em que nós não podemos conhecer por qualquer outro meio possível ao ser, senão por meio do pensar, tá? Não se pode pensar o não ser. Se eu não posso pensar o não ser, tudo aquilo que eu penso é o ser. Então, minha forma de ter um entendimento, um conhecimento sobre o ser, se dá por qual motivo? Por qual caminho? Pelo meu pensamento. Então, foi neste ponto que o ser vai se igualar ao pensar, porque a única forma de acesso ao ser se dá pelo meu pensamento, mas não, tá, no sentido de uma identidade total. Perfeito? E veja, no caso do Parmênides, eu já falei que ele é o criador da ontologia, que é o estudo do ser, importantíssimo ramo da filosofia. Iremos mais tarde fazer um vídeo, um estudo específico sobre a ontologia. Agora, ele também é o criador de dois outros princípios importantíssimos em filosofia. O princípio da identidade. A igual a A. Quando ele fala que o ser é, tá? Ele está falando que é o princípio da identidade, que dada uma coisa, dado A, tá? Este A é igual a ele mesmo, A é igual a A. E o princípio da não contradição, ou seja, que A não pode ser não A, que o Pedro não pode ser o Manuel, entendeu? Pedro é Pedro, a Cristina é a Cristina, são coisas diferentes. Eu não posso, ao mesmo tempo, afirmar que algo é uma coisa e que algo é outra coisa diferente. Não, esse é o princípio da não contradição. Então, em Parmênides, nós temos, importantíssimo, criador da ontologia e do princípio da identidade, do princípio da não contradição. Ele tem este belíssimo estudo sobre o ser. Ele nos separa radicalmente o que é o ser, dado pela minha razão, das outras coisas. E essas outras coisas não passam de ilusão. Não importa se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, se eu estou cheirando, não. É ilusão, tá? Eu devo embasear o quê?
na razão. O que a razão me diz que é a verdade. Beleza, gente? Então este é Parmênides. Se você gostou, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo. Perfeito, gente? Olha, muito obrigado pela presença. Até mais. Valeu!